Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós vamos ter o tema Os Vícios na Perspectiva Espírita, com o palestrante Antônio Marcos. Antes de iniciar o estudo, nós vamos cantar a música Metade e fazer a prece para iniciarmos. A metade da música a gente encontra na letra, a metade da caridade no nosso irmão, da paciência, na compreensão, do trabalho, na disposição. A metade da fé a gente encontra nas obras da verdade. A gente encontra na busca ter humildade, é sabedoria, criar duas asas, sentimento e razão. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos por mais esta oportunidade que está nos sendo dada de nos reunirmos em Teu nome para mais este momento de estudo, de reflexão, de renovação dos nossos propósitos de crescimento e progresso. Nós agradecemos à Casa de Bezerra de Menezes e aos seus benfeitores espirituais, nos possibilitando este momento através do estudo, em nossos lares, recompondo as nossas energias, cooperando com os companheiros em tratamento espiritual, fluidificando as águas. Enfim, Senhor Jesus, por todo o amparo que temos recebido através desta casa bendita que nos acolhe. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós em mais essa oportunidade de estudo. Estudo que tem como proposta temática analisar os vícios na perspectiva da doutrina espírita. Gostaríamos de salientar que o estudo por meio digital tem sido uma realidade de nossa casa de orações, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, desde a suspensão das atividades presenciais devido à pandemia do coronavírus. Então, nós faremos hoje uma abordagem acerca dos vícios, tomando como base os princípios da doutrina espírita. O estudo, ele se reveste de uma importância para podermos refletir acerca das tentações que enfrentamos no cotidiano. Sobretudo para nós espíritas, se considerarmos quem é o verdadeiro espírita, como registrado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Oportunidades que vamos aproveitar para compartilhar o trecho do livro do Evangelho, que está no capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Por isso, vamos dar curso ao nosso estudo e, inicialmente, vamos refletir acerca da seguinte questão. O que são vícios? Como defini-los? Vamos, então, na sequência, destacar alguns aspectos. A imperfeição moral, a disposição natural para praticar o mal e cometer ações contrárias à moral, nós podemos, então, enquadrar como vícios. Tendência ou conduta superficial, prejudicial ou censurável, capaz de realizar algo indecoroso, nocivo e ou censurável, tudo que faz oposição às virtudes.
E mais, na perspectiva do espírito, temos então que vícios, como a chaga moral, más tendências, resultam de experiências infelizes vivenciadas na existência atual e nas passadas, e o mais importante, podem ser transformadas. Podemos também entender que vícios são pensamentos e atos desequilibrados se tomarmos como base as leis de Deus. Enfim, são pensamentos e atos desequilibrados e repetitivos que degeneram a condição do espírito e que se manifestam como um reflexo, motivo pelo qual o desafio é muito grande para se vencer. Bom, com essas definições, vamos então formular outro questionamento. Como eles se manifestam? Como evidenciá-los? Como identificá-los a partir de algumas categorias? Uma categoria que podemos enquadrar são vícios nos quais vamos encontrar o indivíduo envolvido com drogas ilícitas. E, neste caso, podemos citar como exemplo o crack, cocaína, etc. Outra categoria são aqueles vícios que podemos caracterizar pelo envolvimento do indivíduo com drogas lícitas. Nesta categoria, vamos enquadrar as bebidas, bebida alcoólica de uma forma geral, tabaco, entre outras. Queria compartilhar um resultado de uma pesquisa da Unifesp em 2016, e eles constataram o seguinte: na verdade, tem uma estimativa dos pesquisadores de que 5,7% dos brasileiros sejam dependentes de drogas, índice que representa em torno de 12 milhões de pessoas. Considerando uma população como a nossa hoje, no Brasil, de 210 milhões. Outra categoria são os vícios resultantes da intemperança e dos excessos de todo gênero, da falta de comprometimento, do comportamento desequilibrado, como no caso do sexo, da gula, etc. Enfim, podemos ter inúmeras categorias para enquadrar os vícios. E para finalizar essa categorização, podemos citar ainda aqueles vícios relacionados ao envolvimento do indivíduo com as redes sociais, internet, jogos virtuais, jogos de azar, entre outros. Mas também nós não podemos deixar de mencionar um grupo para incluirmos a maledicência, a fofoca, a mentira, dentre outros. Não é? Todas essas categorias de vícios correspondem a pensamentos e atos desequilibrados e mais repetitivos que degeneram a condição do espírito, como já destacamos anteriormente. E na questão do Livro dos Espíritos, na questão 913, vamos encontrar uma contribuição para esse momento de nossa reflexão com a pergunta formulada por Kardec aos Espíritos. A pergunta é o seguinte, a pergunta 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa, que é o egoísmo. Diz mais aqui ainda na resposta. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser desde esta vida ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E também, só para agregar a esse momento, queremos compartilhar um outro livro, um trecho de um outro livro. No livro Joana Responde, podemos destacar quando ela argumenta: toxicomania, alcoolismo, tabagismo, sexualismo desvairado
paixões morais deprimentes, tais a mentira, a calúnia, a pusilanimidade, a idiosincrasia, são amarras perigosas e constritoras, que ora dizimam expressiva soma de seres humanos nos vários pontos da Terra. Psicografia de Divaldo Franco, né? Ditado por Joana de Ângeles. Então, com isso, é importante nós, na sequência do estudo, destacarmos um outro aspecto. E aí fica um outro questionamento. O indivíduo pode ser influenciado para algum tipo de vício? Certamente. Que tipo de influências ele pode receber? Ora, as convenções sociais muitas vezes impõem para o indivíduo determinados posicionamentos que os influenciam e alimentam os vícios em geral. Isso, obviamente, de acordo com os fatores culturais predominantes, sobretudo a cultura do ter como método para a vida, ao invés de ser, trabalhar a realidade do espírito, da sua essência, das suas necessidades efetivas. De um modo geral, podemos enquadrar essas influências em dois grupos. É o que nós vamos tratar aqui do meio e influência espiritual. Do meio, nós queremos, destacar nesse momento alguns aspectos, tipo influência da família, infelizmente, do trabalho, da escola e dos demais setores da sociedade. E nós podemos enquadrar o setor de entretenimento, vários clubes, bares, enfim. Nós podemos enquadrar, portanto, como influências recebidas pelo meio em que o indivíduo convive. E uma pesquisa que está registrada no IBGE, uma pesquisa com o nome Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, nós vamos encontrar alguns dados interessantes. Diz uma constatação que a forma mais comum de se conseguir bebidas são as festas, apontadas por 43% dos adolescentes, que já consumiram álcool. Mas 17,8% deles revelaram ter conseguido bebidas com amigos, que muitas das vezes se faz na escola ou até dentro do contexto familiar. Outro dado, 14,4% compraram a bebida em mercado, loja, bar. E o que, infelizmente, é um dado que compromete, 9,4% conseguiram a bebida com alguém da própria família. Então, precisa uma influência tão perniciosa como essa? E nós vamos encontrar o seguinte, as convenções, elas estabelecem determinadas orientações que são altamente prejudiciais. Festa de aniversário de crianças regada a bebida alcoólica, bares disponíveis nos lares em geral. Precisa influência mais perigosa do que essa? Né? E mais, a Organização Mundial de Saúde, uma pesquisa que está registrada lá no site, realizada em 2017, diz o seguinte, que no Brasil, 90% dos fumantes compraram o primeiro maço na adolescência. O hábito se instala principalmente dos 15 aos 16 anos. E em relação à influência espiritual, vamos lançar mão aqui a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta 459. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta à pergunta é essa: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Precisamos ficar atentos, né? Porque nós estamos, como Emmanuel diz, mergulhados num oceano de ondas de pensamento.
E qual é a nossa sintonia? Com que sintonizamos na vida? André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele mostra um frequentador de bares que, ao sair totalmente embriagado, não está sozinho. Junto a ele, num processo de simbiose, uma entidade das sombras que se justapunha a ele, exibindo as mesmas perturbações. Vejam bem, ele não estava bebendo sozinho. E no livro Joana Responde, mais uma vez queremos trazê-lo aqui, tem um trecho muito interessante que gostaríamos de compartilhar. Ela diz o seguinte: além das conjunturas meramente psicofisiológicas, merece considerar-se que em toda dependência viciosa há sempre uma lancinante força obsessiva, mediante a qual seres pervertidos e viciados que viveram na Terra e se equivocaram por processo natural de sintonia, imantam-se às criaturas humanas, às vezes sendo a causa do mal. Em circunstâncias outras, o que é mais comum, dependentes também da falsa necessidade de que padece o homem. Aqui, portanto, nós temos as influências do meio, influências espirituais. Ora, os vícios provocam consequências que acarretam desequilíbrios em nossa vida? Considerando a definição que apresentamos no início, que são pensamentos e atos desequilibrados e repetitivos, contrários à lei de Deus? Obviamente que sim. Então, quais são essas consequências? Compartilhar aqui uma outra questão que nos ensina André Luiz. No livro Agenda Cristã, esse espírito nos ensina que quem sustenta o vício encarcera-se nele. Ou seja, o vício é uma verdadeira prisão para quem se deixa aprisionar por ele. Um cárcere, entendendo na perspectiva do espírito, que pode repercutir por séculos em sua trajetória evolutiva. Nós podemos aferir disso aí. As consequências são desastrosas para o indivíduo. Consequências que poderão ter repercussão para toda a família. Essas consequências, elas podem ser orgânicas, porque compromete e degenera a estrutura dos órgãos do corpo físico, provoca perturbação física e emocional, efeito, inclusive, que pode ser considerado um suicídio. Então, na frase do André Luiz, quem sustenta o vício encarcera-se nele, nós podemos inferir que essas consequências são muito maiores do que a gente pensa. Não só consequências orgânicas, como destacamos. E tem um dado aqui que nós gostaríamos de compartilhar, de uma pesquisa, nós encontramos no site do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes. A pesquisa diz o seguinte, que cerca de 5% da população adulta mundial, ou mais ou menos 380 milhões de pessoas entre 15 a 64 anos, usou pelo menos uma droga em 2018. E mais. Dessas, 35 milhões apresentam um quadro doentio, porém só 15% estão em tratamento. Então, dessas pessoas que já fizeram uso de droga em 2016, 35% apresentam um quadro doentio, porém só 15% está em tratamento. Além das consequências orgânicas que traz todas essas complicações para o indivíduo, nós temos as consequências sociais. Causa do desequilíbrio do grupo familiar, isolamento, discriminação,
dificuldade para conseguir emprego, dentre outras consequências. Uma pesquisa da Unifesp de 2016 traz um dado que é interessante também, que ao menos 42 milhões de pessoas no Brasil têm algum familiar que é dependente químico. Nós estamos falando de um quinto. Ou seja, a cada 5 pessoas, 5 famílias, uma está comprometida com alguém viciado. Né? Convivendo com desequilíbrios de uma forma geral. Isso acaba trazendo transtornos para o grupo familiar, de acordo com o relatório. Então, além das consequências orgânicas, consequências sociais, temos as consequências espirituais. Podemos, de uma forma mais sintética, entender o seguinte, que todos esses vícios têm suas consequências no contexto histórico do espírito. E o espírito carrega consigo essas marcas, marcas para as quais ele precisa se posicionar para corrigir. Marcas que ficam gravadas no corpo espiritual, lesionando o perispírito. E, como eu disse, com repercussão para o futuro encarnatório do espírito, que precisa colocar isso em pauta para restaurar esse equilíbrio essa harmonia em relação às leis de Deus. Ora, eu não consegui encontrar estatística que tratasse assim da fofoca, da maledicência, né? Enfim, mas nós podemos encontrar inúmeras pessoas assim, que às vezes se entregam à fofoca, à maledicência. Tanto essa é uma questão preocupante que Paulo, há 2000 anos atrás, já tratou disso aí. Numa carta dele aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, está no capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, diz o Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. E nós hoje ainda, né, se entregando a esse tipo de tendência que não é boa, tendência má. E Tiago também, em sua carta, no capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer o seguinte, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Inclusive é o seguinte, o Emmanuel vai trabalhar esse versículo no livro Fonte Viva. E o Emmanuel vai dizer o seguinte, vou trazer apenas um trecho. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Diz mais o Emmanuel aqui. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Veja bem. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice. Mas sabemos, igualmente, que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Vejam bem. São situações que nós podemos fazer diferentes. Aqui nós estamos trazendo consequências de uma escolha. O Espiritismo nos ensina que o plantio é livre. Nós temos o livre-arbítrio e fazemos a nossa escolha. Mas a colheita é obrigatória. E as consequências advindas desse envolvimento com os vícios traz para todos nós muitas complicações. Bom, qual a causa primária ou essencial dos vícios? Uma vez que nós
Fizemos a definição, tratamos da influência que recebemos, das consequências, mas qual a causa? É uma só, nós queremos ficar nesse estudo como uma causa só, embora possa ter a figura do medo, da fuga, mas uma causa é essencial, que é determinante, que é a causa primária. Não estamos falando que não possa ter outras causas, porém secundária, terciária, enfim. Mas a causa primária, imperfeições morais. E um argumento do Kardec, a questão 917 do Livro dos Espíritos, nos ajuda a entender o seguinte, que conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará, então, destruí-las, senão totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente, e o veneno, pouco a pouco, será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Nós precisamos, então, de olhar para nós, identificarmos essas várias causas nessa causa raiz, que são as imperfeições morais. E o Kardec continua aqui. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz. O êxito. Isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Educação que orienta o indivíduo para a perspectiva do ser e não do ter. Ter como prescreve as convenções do mundo. Eu preciso acumular, eu preciso... Enfim, nós vamos pensar na realidade do espírito, entender quais são as necessidades efetivas do espírito. Então, como combater os vícios? Ora, combater a causa. Combatendo a causa, nós vamos combater o vício. Mas como combater essa causa? Essa é a questão que vamos avançar em nosso estudo. E para isso nós vamos compartilhar um trecho do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que diz o seguinte: no combate aos vícios e paixões é importante manter-se vigilante. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito malfazejo a nos atrair para o mal, mas a cuja atração, olha só, somos totalmente livres para ceder ou resistir, como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Portanto, é uma questão de escolha. E aí nós precisamos ter um posicionamento. Em nosso dia a dia, e esse posicionamento deve estar orientado por um projeto, aonde queremos chegar. E ainda lançando mão à obra doutrinária, no Livro dos Espíritos, na questão 909, nós temos uma pergunta muito interessante, essa pergunta é muito interessante, que diz o seguinte, ó: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços? Vejam bem, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai dizer o seguinte, que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. O Emmanuel vai dizer ainda que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Ora, nós resgataremos essa questão da vontade um pouco na frente. Mas queremos compartilhar uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, que é a questão 645, diz o seguinte: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício,
o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim, irresistível, não, porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes depara. Nós também podemos resistir às tentações do mundo. Todos nós, sem exceção. Embora um possível arrastamento para qualquer vício, somos fontes de virtudes. Somos deuses, como nos asseverou Jesus, nosso motivo de alegria. Como criaturas de Deus, temos em nós o germe da divindade e temos todo o potencial para podermos resistir e superar. E ainda dentro do livro do Espírito, uma outra questão 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo, como nós apresentamos anteriormente, como a fonte, como a raiz de todos os males? Essa pergunta, então, nos ajudará a avançar nessa proposta do combate ao vício. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? O Fenelon responde: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem ainda é muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação, as convenções do mundo que nós precisamos vencer. Diz ainda o Espírito, o egoísmo se enfraquecerá, essa que é a questão interessante, à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então, tomando o argumento do Fenelon como referência, quando praticamos ações que nos proporcionam o aprimoramento moral, estamos enfraquecendo o egoísmo em nós e, com isso, combatendo a causa primária de todos os vícios, a causa essencial. E, com isso, nos libertando do cárcere que ele nos impõe, que o vício nos impõe. E como podemos fazer isso? Como devemos nos organizar para praticarmos as ações que nos proporcionam o aprimoramento moral, como nos recomenda o Fenelon? Na resposta à questão 917. E, com isso, combater a causa essencial dos vícios. Vamos aqui relacionar algumas estratégias que nós entendemos que pode ajudar, que pode contribuir. Primeiro, reconhecer o problema. Primeiro passo, eu preciso reconhecer que tem um problema, que estou envolvido com um vício e que está me prejudicando. E aqui é uma tomada de consciência que, para muitos casos, pode ocorrer pela dor. A dor vem para despertar. A doutrina espírita nos ensina que a dor não pune ninguém, mas é o sinalizador e pode nos corrigir a rota. E ainda nesse primeiro passo, no reconhecer o problema, conheça-te a ti mesmo. Essa é a orientação para entendermos quem somos, de onde viemos, quais as nossas necessidades efetivas enquanto espírito imortal, qual é o meu propósito aqui. Eu sempre digo, nós não estamos aqui reencarnados para fazer turismo. Precisamos levar a vida com seriedade, projetá-la para essa e para o futuro. Nós precisamos planejar na perspectiva de longo prazo. Não é verdade? O outro passo, desejar a mudança. Não só reconhecer o problema, mas desejar a mudança. E segundo o Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, o desejo é um departamento da mente em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo do trabalho, da renovação. Portanto, pela vontade que é a gerência esclarecida, segundo Emmanuel, no mesmo livro,
pensamento e vida, precisamos dar um significado espiritual ao nosso projeto de vida. E com isso, o desejo da mudança vai dar esse significado, vai dar essa direção. Desejar uma mudança para projetar objetivos nobres para a vida. Não só, aqui nós já falamos do reconhecer o problema, desejar a mudança, mas nós falamos da vontade. Então, precisamos exercitar a vontade. E também, recorrendo ao Emmanuel, a contribuição do Emmanuel, no mesmo livro Pensamento e Vida, nós vamos encontrar o seguinte, que a vontade, sendo essa gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental, precisa ser exercida para dar novo significado à nossa vida, enquanto espírito imortal, direcionando-a para o que verdadeiramente atende às necessidades do espírito. E mais, diz o Emmanuel, que sem ela, a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento, e que sua vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. O desejo. O desejo de se envolver com o vício vai trazer, que é um engano, vai trazer esses aflitivos séculos de reparação. Um outro passo, então nós já tratamos aqui do reconhecimento do problema, desejar a mudança, exercitar a vontade. Ora, com isso eu tenho que pensar no meu projeto de vida, pensar nos objetivos da minha vida, rever esses objetivos e pensar de forma superior, nobre. Pensar na perspectiva do espírito, do ser. E aí, com essa revisão ou reposicionamento, precisamos estabelecer como objetivo para a vida a construção dos valores do espírito imortal. E, nesse sentido, precisamos entender a nós mesmos para projetarmos nossa vida e alcançarmos resultados na dimensão do ser e não do ter. E, com isso, entender que o essencial para o espírito é o desenvolvimento moral. Com o estudo da doutrina espírita, aprendemos que somos seres espirituais, temporariamente encarnados, para desenvolvermos os caracteres da inteligência e da moral, e que o amor é o elemento essencial desse desenvolvimento. Portanto, o objetivo da reencarnação é favorecer as oportunidades para promovermos nosso progresso espiritual. Vai nos ensinar o estudo sistematizado, portanto, vai favorecer o indivíduo nesse planejamento, nessa organização, para projetar novos rumos para a sua vida. Um outro passo, acreditar em Deus e em si mesmo. Acreditar em Deus é submeter-se à vontade dele, porque assim se acredita em si mesmo. Portanto, a nossa vontade precisa estar em consonância com a vontade de Deus. Nesse contexto do estudo, vamos entender que o ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas, significa substituirmos os prazeres materiais, grosseiros, efêmeros, por um prazer espiritual compatível com a realidade do espírito imortal. E, finalmente, nessas etapas, o sexto passo é a atitude para mudar. Eu preciso ter atitude para agir. É a etapa da ação, da operacionalização de um plano novo, que vai me colocar, me projetar para um outro destino. Mas eu preciso fazer essa escolha, obviamente. É o que nós contemplamos nos passos anteriores. E aqui nós entendemos o seguinte, que nesse momento da atitude, do agir, 3 questões eu acho que é interessante a gente refletir. Primeiro, a fé. Eu preciso acreditar. Acreditar em quê? No objetivo, nas metas que eu estou projetando. Nesse momento do meu reposicionamento, porque o desejo da mudança está me deslocando no tempo para outros objetivos. Eu preciso acreditar nisso, porque essa energia vai me levar a um outro aspecto, que é a perseverança.
que o exercício de superação diante das dificuldades que virão. Lembrar que somos filhos de Deus e com recursos para vencer o mundo, como nos ensinou Jesus, nosso modelo e guia. E a perseverança é fundamental, porque nós vamos encontrar dificuldades. Mas é essa energia da fé que vai fazer com que a gente supere esses percalços, essas dificuldades que são inerentes a qualquer caminhada. E, finalmente, o outro aspecto é a paciência, para entender que educar-se não acontece. Não existe mágica para isso. É preciso construir, e para isso o tempo é o grande aliado. Planejar para longo prazo. Planejar esta reencarnação, a nossa desencarnação, onde nós queremos estar quando desencarnarmos. Nós queremos ir para qual endereço? E ao retornar, o que nós pretendemos realizar no plano da nossa vida? Pensar dessa forma, sabe? O centro espírita é a escola que proporciona ao espírito as condições para esse planejamento e para essa organização. Porque na casa espírita tem o ensinamento necessário, pois aprendemos sobre os princípios da vida e do espírito imortal, além das sublimes lições do Evangelho do Senhor. E para finalizarmos, vamos compartilhar um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que registra o seguinte: devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo da guarda, o espírito protetor, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. Portanto, só depende de nós, e é importante salientarmos que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. O que estamos esperando? O nosso anjo da guarda está conosco. Com isso, encerramos nosso estudo, desejando que todos continuem sendo envolvidos pelas bênçãos do Senhor. Jesus Cristo, paz para todos. Ao fim de mais este estudo, Senhor Jesus, nós somos muito gratos por mais esta oportunidade de pensarmos acerca daquilo que nos envolve no planeta Terra, em nossos compromissos e responsabilidades, das nossas possibilidades de queda, mas também de reequilíbrio e soerguimento de nossas almas. Possamos ter aprendido um pouco mais com o estudo de hoje e possamos nos colocar firmes na caminhada para o bem e também nas possibilidades que temos, ainda que pequenas muitas vezes, de ampararmos aos nossos companheiros e fortalecermos a nós mesmos. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.